A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 38 e versículo de número 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença mortal, mas Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo com ele. E o rei Ezequias, ele não se contentou, ele não se conformou com aquelas palavras que foram ditas da parte de Deus, através do profeta Isaías, dizendo para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Ou seja, a enfermidade que ele estava verdadeiramente era para a morte. Mas aqui nós observamos algo muito lindo no rei Ezequias e nós precisamos aprender isso. A perseverança. O rei Ezequias, ele não se conformou com aquela situação. Deus me trouxe aqui para lhe falar. Você não pode se conformar com o que você está vivendo. Eu sei, irmãos, que às vezes nós olhamos para o cenário e pensamos que não tem mais jeito. E não era somente o rei Ezequias que estava pensando que não tinha mais jeito, humanamente falando, olhando para o cenário. Era o próprio Deus quem havia dito para ele, por intermédio do profeta Isaías, que não tinha mais jeito. Ou seja, não tinha mais a possibilidade, irmãos, dele ser curado, humanamente falando, e nem mesmo com aquilo que Deus estava falando para ele. Porém, a Bíblia diz que ele começou a orar ao Senhor. E ele começou a chorar muitíssimo. Ele começou a clamar a Deus. Isso moveu o coração de Deus a favor do rei Ezequias. As suas lágrimas, a sua oração ainda move o coração de Deus. Muitas coisas podem ser realmente revertidas na sua vida, sabia disso? Mudar a baia, muitos cenários podem mudar. Muitas coisas podem ser verdadeiramente mudadas por completo por causa de uma oração. O Espírito Santo disse para mim assim: minha filha, diga que eles estão se conformando muito fácil. Eles estão se conformando com um não muito fácil. Eles estão se conformando com a porta fechada muito fácil. Eles estão se conformando com os problemas muito fácil. Declare comigo: eu não vou me conformar, mas eu vou perseverar. Eu não vou me conformar, mas eu vou perseverar. O rei Ezequias tinha tudo, irmãos, para ali começar a organizar a vida dele, começar a organizar a casa dele para a morte. Mas ele resolveu, aleluia, tentar. Ele não perdeu nada, somente ganhou em estar em oração. E o Senhor disse para você: quando você escolhe estar em oração, você não perde, você ganha. Eu vou lhe mostrar outra pessoa na Bíblia que orou e chorou muitíssimo e recebeu milagre. Sabe quem foi? Ana. Ana não se contentou, Ana não se conformou com aquela madre fechada, mas ela foi até quem poderia resolver o problema dela. E quando Ana ora, darabaia, e quando Ana chora, e quando Ana faz o voto, ela sai dali com posse de vitória, porque eu volto a repetir: a oração tem poder. A oração pode mudar sentenças, o Senhor está dizendo para alguém. A oração pode mudar diagnósticos, iribiandaraia.
A oração pode reverter coisas que humanamente falando são irreversíveis. A oração pode mudar todo o percurso da sua vida. Você não pode se conformar. Eu sei que nós vivemos, irmãos, em um mundo imediatista. E quando nós olhamos para algumas coisas, elas começam a nos desmotivar. E nós começamos a pensar, não dá mais. Não tem mais jeito. Tem gente que só tenta uma vez, não dá mais, não quer mais tentar. Tem gente que vai 2 e vai 3, depois não dá mais, já não quer mais tentar. Mas nós que somos servos do Senhor, precisamos exercitar a perseverança. Nós precisamos perseverar. Declare comigo: eu, a partir de hoje, vou exercitar a perseverança e a minha vitória vai chegar. Eu, a partir de hoje, vou exercitar a perseverança e a minha vitória vai chegar. A sua vitória não depende do vizinho. A sua vitória não depende do pastor. A sua vitória não depende da missionária. A sua vitória não depende do que está cantando, do que está lhe pregando. Depende de você. Depende da forma que você vai se posicionar diante das portas fechadas. Depende da forma que você vai se posicionar diante dos nãos. Depende da forma que você vai se posicionar diante dos problemas que eles cercam. Você não pode deixar que os problemas ser mistério. Você não pode deixar que os problemas que eles cercam sejam maiores do que aquilo que Deus pode fazer na sua vida. O rei Ezequias não se conformou com aquelas palavras. Por mais que ele soubesse que o profeta Isaías era um homem de Deus e que verdadeiramente aquela palavra vinha da parte de Deus, ele foi clamar quem poderia resolver. E o que eu acho interessante, irmãos, é que ele não pediu socorro ao profeta, mas ele foi diretamente a Deus. E hoje, irmãos, o véu do templo já se rasgou. Nós temos livre acesso a falar com Deus. Você hoje pode, onde você estiver agora, conversar com Jesus e falar para ele: Jesus, eu estou passando por isso. Arabadaralha. Eu sei que é impossível, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer com que o milagre aconteça na minha vida. O Senhor pode fazer com que essa situação venha a ser revogada. Ribiando, canta, porque eu vejo Deus assim, querendo assim, sabe, trazer para você algo novo e diferente. Ele está revogando a sua situação. O Espírito Santo diz assim: eu vou revogar algumas coisas, mas eu quero que você ore. Eu quero que você me busque. Eu não quero que você se conforme. Tu não pode ir abaixo, se conformar com o que você está vivendo agora. O seu cenário está contrário, a porta está fechada, pois se levante. Comece a profetizar sobre esse cenário, sobre essa porta. Comece a dizer: o Senhor já fez. O Senhor já entrou com providência. O Senhor já trabalhou e eu creio que o meu milagre já chegou. O meu milagre não vai chegar, ele já chegou. O Senhor vai fazer coisas grandes e firmes na minha vida e na minha história a partir de hoje, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento, que o Senhor disse para você: eu quero mudar sentenças, e tu sabes do que eu falo. Coisas que eram para a morte, coisas que eram para o divórcio, coisas que eram para a tua destruição, eu quero revogar. Mas eu quero que você tenha perseverança. Declare comigo: eu vou orar e perseverar, e o Senhor vai me dar vitória. Eu vou orar e perseverar, e o Senhor vai me dar vitória. A sua vitória não vem de mãos humanas, a sua vitória vem do Senhor. O rei Ezequias, ele foi diretamente a Deus, e ele orou, chorou muitíssimo. Poucas foram as palavras, muitas as lágrimas. E às vezes a gente pensa que Deus vai nos ouvir de muito falar, mas não é. É de chorar, irmãos, porque Deus sabe interpretar as nossas lágrimas. Porque Deus sabe interpretar, aleluia. Ele sabe as nossas dores. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe os nossos problemas. Ele sabe o quanto é difícil pra gente, às vezes, diante de algumas tribulações, de algumas lutas. Porque o rei Ezequias estava passando por muitos problemas, irmãos. Não somente um problema físico que era para a morte, mas também tinha um Senaqueribe, irmãos, terrível, que ficava perturbando a vida dele. Sabe aquela fase que parece que as lutas vêm uma atrás da outra? Foi essa fase que Ezequias estava vivendo, e assim como você também está vivendo algumas fases assim. Que parece que é um problema atrás do outro, rabadaraia. Que parece que é uma adversidade atrás da outra, e você diz: meu Deus, parece que eu não vou aguentar.
E o Senhor está dizendo, respira fundo porque tu aguenta. Rixei, aramandarai, decanta, labaracanta. Respira fundo porque tu suporta. Respira fundo porque eu sou na sua vida. O Senhor lhe trouxe aqui porque Ele quer mudar o quadro da sua história. O Senhor lhe trouxe aqui porque Ele quer lhe dar vitória. Mas depende de quem, irmã? Depende de você. Não dependia do profeta Isaías. Dependia, sabe de quem? Do próprio rei Ezequias. Não dependia de Eucana, no caso de Ana. Não dependia de Eucana. Não dependia do sacerdote Eli. Dependia dela se posicionar. E Deus está dizendo, se posicione. Comece a dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho uma enfermidade. Eu quero que o Senhor arranque. Eu quero viver para glorificar o teu nome. Porque o meu Deus cura câncer. O meu Deus cura AIDS. O meu Deus cura mioma. O meu Deus cura e problema na coluna. O meu Deus cura problema nos ossos, no sangue, nos nervos, nos tendões, no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no nariz, aonde tiver problema. E Ele lhe trouxe aqui para lhe falar, eu quero fazer para a glória do meu nome. Mas eu preciso que você persevere. Verei, alabai. Eu preciso que você esteja de pé. Aleluia. Buscando mesmo sem palavras. Talvez você esteja em uma fase tão difícil que você não tem nem palavras. Você só chora. E o Senhor está dizendo, chore aos meus pés. Diga para mim, aleluia. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra do que eu já fiz. Lembra que um dia eu já fui útil à tua obra. Lembra que um dia na tua casa eu já guardei a fidelidade para contigo. Lembra que um dia eu já fui fiel ao teu nome, Rabadaraia. E Deus está dizendo, eu vou lhe dar uma nova história. A Bíblia diz que o profeta Isaías retornou, porque a palavra do Senhor veio até ele. E disse para ele, sabe o que? Para o rei Ezequias, versículo de número 5. Vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Olha como Deus escuta. E vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Sabe o que é que Deus estava dizendo aqui? Através do profeta Isaías. Sabe o que é que Deus estava dizendo? O profeta Isaías dizer para o rei Ezequias, diga a ele que eu vi e que eu ouvi. E diga a ele que deu resultado a oração dele. Diga a ele que não foi somente uma oração em vão, não foram lágrimas que caíram por acaso. Mas eu vi, ouvi, me agradei e trouxe resposta. Porque Deus quer mudar a vida de pessoas que estão me ouvindo. Não se contente com o que você está vivendo, a não ser o que você entrou aqui vivenciando. Mas os céus Ele trouxe aqui para lhe falar, a oração ainda muda o cenário. As lágrimas ainda mudam a sua história. Deus não deu somente para o rei Ezequias a cura, mas Deus livrou ele das mãos de Senaqueribe e ainda fez com que o relógio de Acais retrocedesse como um sinal de que Deus cumpriria a palavra. Como sinal de que Deus cumpriria a promessa. E Deus está dizendo, tem sinais aí chegando. Porque eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. E eu vou fazer um milagre acontecer. Assim como Ezequias, o rei, orou ao Senhor e Deus deu vitória. Assim como Ana também orou, chorou. E o Senhor deu a ela Samuel. Você também vai ter vitória. É tempo de orar. É tempo de chorar e de suplicar. Porque sua história não vai terminar assim. Declare comigo, meu Deus já reservou o melhor para mim. Minha história não vai terminar assim. O meu Deus já reservou o melhor para mim. Já começa a profetizar aí. A minha história não vai terminar assim. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui que vamos estar orando por sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por essa palavra. Pai, como é maravilhoso ouvir o Senhor falar conosco. E de uma forma tão linda, meu Pai amado, de uma forma tão simples. Às vezes, Senhor, pensamos que para a gente conseguir agradar o teu coração, precisamos de coisas mirabolantes, de coisas grandiosas, de coisas... Não, Pai, são coisas mínimas, são lágrimas. São orações simples que agradam o teu coração. São orações simples que nos fazem romper e obter resposta, arabadaraia, e obter milagres, Senhor. Assim como o rei Ezequias não ficou sem resposta após a oração. Nós também não vamos ficar, Senhor, sem resposta, porque nós vamos orar e vamos suplicar. Não vamos nos contentar com o que estamos vivendo, mas vamos pedir ao Senhor um milagre. E nós sabemos que o Senhor pode fazer e andará e derrastura baracanta. Nós sabemos que o Senhor pode executar porque Tu és um Deus de milagre. Porque Tu és um Deus que faz o impossível, o improvável. Aquilo que os homens não podem fazer acontecer. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor, no nosso meio. Nos dá milagre, Ribiandaraia. Cura, meu Pai amado, liberta, restaura, levanta, anima, meu Pai.
para a glória do teu nome, Senhor. Muda essa história, muda essa sentença, muda esse cativeiro, porque tu tens poder para mudar tudo e nós cremos nisso, meu amigo. E nós cremos nisso. Jesus de Nazaré muda a nossa história. Não deixa com que essa situação que parece ser irreversível venha tomar conta, Pai. Mas glorifica o teu nome e faz milagre acontecer como o Senhor fez na vida do rei Ezequias, na vida de Ana, Pai. Ô Senhor, eu venho te pedir em nome de Jesus, vai curando aqueles que precisam de cura. Vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, Senhor, em nome de Jesus. Vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo os laços. As setas, as retaliações, os dados inflamados, aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, que perca as forças em nome de Jesus, Pai. E caia por terra todo mal, toda maledicência contra nós, em nome de Jesus, contra a nossa família, contra a nossa casa, todo encantamento, toda obra contrária, toda oração, meu Pai amado, de feiticeiro, oração maligna contra a nossa vida. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Todos aqueles que dizem ser cristão, mas estão orando contrário contra os seus irmãos, meu Pai, não deixa. Repreende, meu Pai amado, e faz essa pessoa parar. Porque o Senhor tem um freio. Eu te peço em nome de Jesus, freia aqueles que dizem que são teus filhos, mas são joio. Freia essa língua felina, meu Pai amado, mentirosa, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, eu venho te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, somos nossos inimigos e freia eles, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma, meu Pai, que tem se rendido a ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê uma nova história, uma novidade de vida, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas se é para a glória do teu nome, Jesus. Faz um milagre acontecer. Dá testemunho para o teu povo contar. Eu estou intercedendo e pedindo, meu Pai. Se for para glorificar o teu nome, meu Pai, faz, manda a resposta, manda sinais, cura, liberta, restaura, meu Pai. Faz acontecer o impossível, abre a porta de emprego, meu Deus. Ah, meu Deus, coloca essa pessoa na faculdade, faz o impossível acontecer, meu Deus. Se for para glorificar o teu nome. Continua conosco, assim eu te peço, eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus disse para você, aquilo que é impossível pode ser realmente mudado através de uma oração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.